Nas últimas semanas, o mercado do algodão tem estado bastante volátil. O que nós temos percebido é que o mercado está realmente buscando encontrar a sua direção, está de olho em fundamentos, macro cenário, cenário geopolítico, e esses são os temas da nossa entrevista, do nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio nessa terça-feira. E claro que para nos ajudar a conectar todos esses pontos, entender principalmente o impacto disso para a formação dos preços do nosso algodão aqui no Brasil, Peri Passotti Pedro, head de algodão da Stonex conosco. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente gosta de trabalhar junto, é fã do canal e toda vez que tem a oportunidade fica muito contente de estar junto com vocês. Muito obrigada. O privilégio é todo nosso. Peri, temos tido realmente, né, as últimas semanas de bastante volatilidade. O mercado do algodão está buscando se encontrar ou tem uma tendência bastante clara para ele nesse momento? Então, para entender o mercado de algodão hoje, a gente precisa entender o que aconteceu com julho, o que aconteceu com dezembro. Então, o vencimento que vale para a nossa safra é o vencimento do dezembro. O vencimento do julho sofreu um ataque especulativo, ele subiu bastante, eles perceberam que não funcionou, os produtores começaram a entregar algodão lá nos Estados Unidos, pum, caiu de volta. Olhando do ponto de vista de fundamento, que é o que ganha no final, como que a gente está agora? A gente continua no momento de demanda deprimida, pouca demanda lá fora, muitos países do mundo com 60% da sua capacidade de produção, 70% da sua capacidade de produção. E nesse cenário todo, o que vinha segurando um pouco os preços era a perspectiva dos Estados Unidos terem um problema novamente. Então, vamos entender um pouquinho. A gente vai começar a colher agora, fim de junho, começo de julho, uma safra que até agora parece que vai ser espetacular de novo, uma safra muito boa, uma área muito boa. O Conab está falando em 3,6 milhões de toneladas, então é bastante algodão. Os Estados Unidos, há 2 anos, quebram a situação. Então, lá eles têm aquele seguro, se eles veem que o clima não ajudou, eles simplesmente param, largam aquilo e pegam o dinheiro. Então, existe uma taxa de abandono, que a gente chama muito alta, quando o clima não vai bem. E faz 2 anos que o clima vai muito mal, particularmente no Texas, que é responsável num ano bom por 60%, 65% do algodão dos Estados Unidos. Esse ano, até agora, ainda estamos 15 minutos do primeiro tempo, tem muito jogo pela frente, tá? Mas aos 15 minutos do primeiro tempo, o clima tá bom, tem água, eles estão plantando, estão com mais ou menos 30% plantado no Texas, 35% nos Estados Unidos, e tem água suficiente para o desenvolvimento da lavoura. Nesse momento, tem muita água para rolar. No ano passado, nesse momento também, estava pior do que agora, mas parecia que ia recuperar. Não recuperou no ano passado. Então, durante 2 anos em seguida, os Estados Unidos tiveram uma quebra muito grande. Nesse momento, essa quebra não está se cristalizando, está se mostrando uma safra com condições satisfatórias de água. E é mais uma razão para pressionar Nova York, mais uma razão para Nova York estar aí em níveis muito baixos do ponto de vista histórico. E Peri, além de tudo, pelo que eu pude apurar até esse momento, os mapas climáticos também não sinalizam uma ameaça muito severa a esta safra, pelo menos por enquanto, né? Exato, as perspectivas elas não estão ruins. A gente estava com um problema há 30 dias no leste do Texas, a gente estava olhando aquilo que é a região da Panela, do Cabo da Panela, mas choveu e hoje existe umidade suficiente ali para manter aquilo lá. Tem uma outra coisa que é o seguinte lá, que a gente tem que levar em consideração. Esse seguro que eles têm, que eles podem só abrir mão e não colher, esse seguro paga a média dos últimos 5 anos de produtividade. E quando você colhe zero, quando você te pede o seguro, fala, não vou colher esse ano, esse ano entra nessa média de 5 anos como zero, simplificando aqui a matemática, tá? Mas você passa a ter uma produtividade para receber que é 20% menor. Então, se você faz isso 2 anos seguidos, é 40% menor. Esse seguro passa a valer menos a pena, passa a valer mais a pena você colher uma área que é ruim. Então, isso tem que ser levado em consideração. Isso faz com que exista uma tendência menor para abandonos este ano. As estimativas de hoje falam em algo entre 8% e 15% de abandono apenas, comparado, por exemplo, com 40% nos anos anteriores. Então, realmente
A gente existe nesse momento uma perspectiva grande de que tudo corra bem e que haja bastante algodão para concorrer com o nosso no momento de demanda deprimida. A boa notícia é que esse algodão só entra realmente em linha lá para novembro, novembro, dezembro, é quando ele começa a ser exportado. Então, o algodão do Brasil, e essa é uma das razões para a gente ter ganho no mercado lá fora, a gente pega essa janela agora, né, de julho até novembro, que a gente mais ou menos nada sozinho. A Austrália vem, a Austrália teve alguns problemas de chuva, vai colher uma qualidade muito menor do que eles esperavam e eles vêm junto com a gente. Mas aí a gente está falando de 1 milhão de toneladas contra quase 3 dos Estados Unidos exportados. Então, a gente, a Austrália, a gente nada um pouquinho daqui até novembro, quando os bases, né, devem continuar bons, mas Nova York vai continuar pressionado por que, de novo, no começo do primeiro tempo, tem muita água para rolar. Nesse momento parece uma perspectiva boa de safra dos Estados Unidos. Peri, isso traz algum prejuízo na formação dos nossos preços aqui no Brasil nesse momento? E talvez o produtor que já avançou um pouco mais com a sua comercialização, com a sua formação de negócios, teve melhores momentos e agora pode aguardar para ver esse segundo tempo do mercado? Ou agora é hora realmente de fazer contas e da última vez que conversamos você dizia que quem vende hoje vende melhor do que vai certamente poderia vender amanhã. A gente ainda está nessa toada ou é um momento do produtor, se ele estiver retraído, é uma posição acertada para ele nesse momento? Muito interessante a sua pergunta, né? Então, primeiro, a primeira parte dela é o mercado interno pode ajudar, pode ser que o mercado interno escolhe. Então, quando a gente olha lá fora, os outros países, principalmente Turquia, tive agora nos Estados Unidos também, o Brasil tem navegado muito bem macroeconomicamente esse tsunami mundial que foi a pandemia. Então, a pandemia foi um tsunami, nunca tivemos isso. Não que nunca tivemos um momento de crise mundial, isso aconteceu outras vezes. O que a gente nunca teve foi um momento de crise mundial seguido pela inundação da economia de dinheiro do Estado. Isso não tinha acontecido antes. O Estado fez o que no Japão eles chamam de helicóptero, dinheiro de helicóptero, como se colocasse um helicóptero e jogasse o dinheiro lá de cima para todo mundo. Primeira vez que isso aconteceu na história, a gente ainda está entendendo o que isso quer dizer em termos de inflação, como que a gente baixa essa inflação depois de ter dado bastante dinheiro para a população, e tudo que a gente vê macroeconomicamente é reflexo disso. A verdade é que aqui no Brasil a gente conseguiu navegar isso muito bem, e um dos reflexos disso é a indústria nacional. A indústria nacional continua com o seu consumo um pouco maior do que era antes da pandemia, dentro daquele range que ela vinha há 10 anos. Mas isso é bom, porque muitas indústrias ao redor do mundo, como eu disse no começo da nossa conversa, estão a 50%, 60%. Por outro lado, a indústria nacional não vai pagar mais do que a exportação está pagando. Ela paga o mínimo a mais para ter que ter acesso àquele algodão que está mais ou menos ali reservado para ela. A gente está falando de um consumo aqui dentro do Brasil de 700 mil toneladas para uma safra de 3,6. Então, a indústria nacional ela vai pegar aí uma parte pequena, né, 20%, um pouco mais de 20%, do que o Brasil produzir. Então, não vai ser ela que vai salvar os preços do produtor, apesar dela estar muito bem obrigada, a gente gosta muito dela. É importante para o Brasil que a gente tenha uma indústria têxtil saudável e é importante para o produtor de algodão que exista uma concorrência com a exportação, né? A exportação não paga quanto ela quer, ela tem que suplantar o mercado. Nesse momento, por exemplo, o mercado interno está pagando melhor do que a exportação, os produtores que podem estão colocando para ela. A segunda parte da sua pergunta, quem vende agora vende melhor do que ali na frente? Eu vou me dar o direito de te responder da seguinte maneira. Desde outubro, eu vejo muitos produtores tentando pegar o que no mercado a gente chama de facas que estão caindo. Então, você vê os preços caindo, e a gente tem um trader dentro da casa que em outubro ele disse assim: o basis brasileiro está muito baixo, não pode cair mais do que isso. Aí Certo. quando chegou em dezembro estava mais baixo, ele falou: não, agora está muito baixo, não tem como cair mais do que isso. Quando foi em março, ele falou: o basis brasileiro, eu falei: você fique quieto, você não fala mais isso que você está dando azar. Então, a gente entendeu que a gente não sabe quando que é esse fundo, mas nesse momento, historicamente, Nova York tem sim uma resistência, um suporte muito grande nesses níveis, entre 75 e 80.
porque está perto do custo de produção dos Estados Unidos, simplesmente isso. E que nos Estados Unidos, quem não vendeu até agora é porque tem caixa para segurar esse algodão mais tempo, apesar dos custos exorbitantes de segurar o algodão lá, os custos de estocagem são monstruosos, mas enfim. Eles estão segurando esse algodão sim, o pouco de algodão que ainda tem para ser vendido não vai ser vendido abaixo de 75, eles vão segurar mais, então é um suporte importante. Eu diria que nesse momento pode ser que a gente esteja no piso, viu, cara? Talvez quem não vendeu até agora. A última vez que a gente conversou era verdade, quem vendeu lá vendeu melhor do que agora. Sim. Nesse momento, pode ser realmente que a gente esteja em um flor e que não dê para baixar menos do que isso. O Basis, por outro lado, deu uma reagidinha, não está tão ruim. E o produtor tem que entender que ele também está contra o relógio. A partir de julho entra a safra nova. E você tem uma safra antiga dentro do teu armazém. No momento que existe safra nova para ser comprada, a sua safra antiga vai ser descontada. Então não espera muito mais não. Você tem aí 30, 40 dias no máximo para vender esse algodão que te sobrou. Agora, Peri, esse cenário faz com que o algodão brasileiro seja mais competitivo no mercado internacional nesse momento? O que faz o algodão brasileiro ser mais competitivo é esse trabalho espetacular que a Brapa tem feito com a ANEA de ir sentar com o produtor e falar: esse é meu algodão, eu sou o cara que produz esse seu algodão, eu estou te dizendo que a qualidade é essa, é o que você precisa. E há 10 anos eles vêm fazendo isso, e esse comprador fala: olha, eu preciso de maturidade melhor, e ele volta para cá e dá maturidade melhor. A parte de rastreamento do algodão brasileiro hoje, que eu falo, não tem igual no mundo, qualquer fardo que desce em Taiwan, com o celular eles já veem o QR Code, sabe de onde veio esse fardo, quem produziu, o BCI, que é uma certificação que recentemente foi colocada à prova e passou nessa prova, mostrou que é uma certificação séria, os produtores brasileiros pagam por ela e tiveram respaldo por ela quando foi necessário. Então, tudo isso é super importante para o algodão brasileiro e é isso que faz com que o algodão brasileiro seja cada vez mais valorizado frente ao resto do mundo. Por outro lado, também o fato da gente vir numa crescente é importante porque o comprador lá fora ele não quer ficar mudando de origem todo ano. Alguns se acostumaram com isso e conseguem. Outros usaram o algodão brasileiro, usam há 2, 3 anos e eles querem poder comprar de novo. Então, se a gente mantém uma produção alta, ele sabe que ele pode contar com esse algodão ano a ano. Os Estados Unidos vêm de 2 anos ruins, então faz 2 anos que o base subiu muito, estava muito mais caro. Então, esses 2 anos, certamente o Brasil ganhou mais espaço lá fora, tomou uma parte do mercado dos Estados Unidos, e agora, se consolidar uma safra melhor dos Estados Unidos, a gente vai ver quanto desse ganho a gente consegue manter e quanto a gente vai ter que devolver. Mas tem espaço para todo mundo e bem precificado, o algodão brasileiro vai conseguir manter o seu mercado. A diferença grande, e isso eu falo de peito aberto, o produtor brasileiro é muito mais conectado lá fora, fala muito mais com o trader, vê muito mais as notícias lá fora. Então, na hora em que o mercado teve uma reviravolta e começou a cair, esse produtor brasileiro foi muito mais ágil em ajustar seus bases e fazer as suas vendas do que o produtor do México, do que o produtor da Turquia, dos Estados Unidos. Alguns deles estão esperando até agora o mercado reagir, enquanto o produtor brasileiro já realizou há 2, 3 meses o seu algodão em patamares muito melhores. Então, a gente a gente percebe que lá fora a gente está conseguindo fazer fora da porteira tão bem quanto dentro da porteira. Então, dentro da porteira, o produtor brasileiro é imbatível. Eu costumava dizer que fora da porteira ele era menos competitivo. Isso está mudando, ele está ficando cada vez mais competitivo. Isso é bom para todo mundo, né? E, Peri, acho que o atual momento do agronegócio nos promove uma reflexão também bastante interessante, que o algodão ele registra uma história de estímulo à produção, estímulo a resultados otimizados, e não só falando de mais produtividade em uma mesma área, mas falando de uma qualidade que foi sendo aprimorada, um espaço que foi sendo galgado no mercado internacional entre os compradores muito forte, as associações de classe presentes, né, efetivamente nesses grandes centros consumidores de algodão, diferente do que aconteceu em outros mercados. A gente vê, por exemplo, o setor todo de arroz, por exemplo, repercutir essa importação autorizada pelo governo brasileiro, com a TEC zerada e tudo mais. A gente percebe que no algodão
o setor esteve organizado de forma tal que conseguiu mitigar os efeitos de ações que às vezes realmente trazem desestímulo ao produtor. Então a gente vê que o agronegócio brasileiro ainda carrega essas dicotomias, mas que elas fazem parte também de um processo dinâmico de evolução do setor, né? É uma cadeia mais organizada, e uma cadeia que, por ser mais organizada, ela consegue dialogar, de maneira mais eficiente com os seus diversos elos. E na hora que precisa conversar com o governo, ah, independente da bandeira que esse governo tem, eu acho que eles entenderam que a agricultura é algo que você não pode brincar. A agricultura pede muito pouco, eu falo isso para todo mundo. Brasil e Austrália são os dois países do mundo em que o subsídio é praticamente zero. A agricultura familiar é uma outra história, mas eu estou aqui falando da agricultura industrial, né? Então, essa agricultura no Brasil e na Austrália são os únicos países do mundo em que eles não entendem a agricultura, nós não entendemos a agricultura como algo chave, a gente nunca teve fome aqui, então a gente não vê a agricultura como em alguns países do mundo. Na China a gente percebe que eles falam da agricultura da mesma maneira que você fala do arsenal de guerra, uma coisa estratégica que a gente precisa para sobreviver. Tem uma frase que eu adoro, acho que é do Roberto Rodrigues, que ele fala que quando você tem comida, você tem vários problemas, quando você não tem comida, você só tem um, né? Exatamente. Então, no Brasil, a gente percebe isso. Então, a gente não tem esse apoio financeiro e ok, a gente está ok com isso, a gente aprendeu a sobreviver com isso, a gente toca a vida com isso, mas na hora que a gente precisa do governo, ele está pronto para nos receber, para escutar. Se a gente vai de uma maneira organizada, já com os pleitos todos organizados. Então, recentemente a gente teve um problema com um país em que nós precisávamos de um certificado de fitossanitário, eles mudaram a legislação, um país importante que compra muito algodão do Brasil, né? Há uns 3, 4 anos. Então, eles mudaram a legislação lá e disseram, não, agora a gente precisa que o fitossanitário seja assim. E nós não emitimos esse fitossanitário assim, o Ministério da Agricultura, a princípio, lá no Porto, disse, não, nós não podemos fazer. A gente vai via Brasília, é sempre recebido, isso acontece de uma maneira muito rápida, volta para cá, diz, não, olha, o Brasil precisa continuar competitivo, a gente precisa que esse documento seja emitido dessa maneira, esse documento vai ser emitido dessa maneira. A gente espera que todas as cadeias possam se organizar de forma cooperativa. A agricultura ela tem essa vantagem, viu, cara? A gente não compete um com o outro. Se meu vizinho produzir bem, é bom para mim também. Se o vizinho dele produzir bem, é bom para mim também. A gente não está concorrendo. Então, por não estar concorrendo, a gente pode trabalhar, né, de maneira cooperativa, né? E isso ajuda muito na hora de sentar Sem e defender dúvida. nossos pleitos junto ao governo. Peri, sempre muito bom estar com você aqui no Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas de uma forma geral. As portas são sempre abertas para ti, viu, meu amigo? Volte sempre para a gente poder continuar informando os produtores desse país. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui com você, cara. Super semana para vocês aí. E o que você precisar é só levantar a mão direita que a gente vai estar aqui de prontidão. Na Grande hora. abraço. Obrigada, meu amigo. Um grande abraço e uma ótima semana para você também e para todo o time da Stonex. Até a próxima.